Olá pessoal, graças e paz, boa tarde. Fazendo mais um vídeo instrutivo aqui acerca da leitura da Palavra de Deus. E a proposta desse vídeo é acerca da interpretação bíblica de alguns textos, de muitos textos, né? Que todos nós fazemos nas nossas leituras. E todos nós temos um senso de interpretação, todos nós temos uma percepção de uma mensagem do que é lido, né? Às vezes uma pessoa consegue ler essa rua é larga, ela vai ter uma ideia de dimensão, né? De comprimento, de metragem, né? E essa leitura, ela também, às vezes ela é feita, às vezes não, ela sempre é feita quando a gente lê qualquer tipo de literatura, livros, né? Receitas de bolo, né? Bula de remédio, né? E na Bíblia não é diferente. Todos nós fazemos uma leitura da Bíblia e todos nós a interpretamos. Às vezes nós a interpretamos nos nossos conceitos, no nosso conceito de cultura, de sociedade, nas nossas ideias religiosas, na nossa ideia teológica, na nossa compreensão de Deus, na nossa compreensão de família. E de certa forma isso se torna errado porque o texto bíblico, ele quis comunicar uma mensagem primária para pessoas de primeira mão, para posteriormente ele chegar dessa maneira, na sua redação final, a sua edição, para nós, para a igreja, para nós estudarmos a palavra de Deus, a fim de entender o real significado da sua intenção autoral. O termo é esse. Toda a Bíblia ela tem uma intenção autoral. E o que é importante a gente destacar é que o autor, ao usar os recursos linguísticos, a maneira de fazer a sua redação, ele faz com uma certa finalidade para atrair a atenção daquele público, né? Talvez possa parecer ou soar estranho isso aqui que eu vou dizer, mas a Bíblia ela não foi escrita para mim e para você de primeira mão. Talvez as cartas apostólicas, as cartas pastorais, elas jamais foram imaginadas que nós hoje aqui cristãos, no século 21, né, iríamos estar estudando esses documentos e fazendo estudos, né? E o que acontece corriqueiramente é tomar textos, versículos, né, para a gente aplicar em certas situações da nossa vida, querendo fazer com que o texto signifique algo que ele não quer significar. Esse vídeo é um vídeo curto, né? A gente pode conversar isso em um vídeo posterior, mas todo o texto ele é escrito dentro de um contexto, dentro de um cenário, né? E é como se esse livro ele fosse um grande filme, tá? Um livro da Bíblia, por exemplo, eu vou pegar aqui o texto de Oséias, e os capítulos são as cenas desse filme, só que no final, depois que você lê início, meio e fim, você vai ser capaz de compreender o que o autor quis, né, transmitir a mensagem no seu texto, ou quando a gente discute como foi certo final de filme, final de série. Só que para a gente entender isso, a gente tem que estar acostumado com um cenário, né, com um elenco, com um corpo de atores, com os personagens envolvidos, e quase tudo que é escrito, gente, ele tem uma intenção e uma motivação e quer provocar uma interpretação, claro, mas quer provocar também uma reflexão. Só que essa reflexão ela não pode ser tomada de maneira anacrônica. Eu não posso trazer um conceito de adoração hoje, no século 21, para um conceito de adoração lá no Antigo Testamento, ou então na igreja primitiva. Eu não posso trazer um cenário hoje de família que tem se mudado aí, a gente está acompanhando nas questões até das ideologias de gênero, essas coisas todas, para um cenário patriarcal da Bíblia, né? Então, deixar de conversa aqui, a temática é quando a gente pega um texto e quer fazer com que ele signifique aquilo que ele não quer significar só porque ele parece bonito para certa ocasião. Ontem eu estive no casamento de uma prima minha, um casamento muito bonito por sinal, e não aconteceu isso lá, mas eu já tinha observado em algumas publicações aí no Instagram e na publicações de alguns amigos. Por exemplo, o texto de Oséias, capítulo de número 2, é um dos profetas menores. Se você quiser fazer essa leitura, recomendo essa leitura. No capítulo 2, no versículo 19, eu vou ler aqui na minha versão Almeida, Revista Atualizada, ele diz assim: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias.
Na Nova Versão Transformadora ele diz: eu me casarei com você para sempre, lhe mostrarei retidão, justiça, amor e compaixão. Para quem lê isso aqui de primeira mão, pode observar, nossa, é um casamento entre um homem e uma mulher apaixonada. E parece entender que ambos estão fazendo ali promessas no seu discurso, nos seus votos, acerca da infinita de um casamento infinito, um casamento para todo sempre, um casamento reto, com justiça, amor, compaixão, fidelidade. E várias pessoas pegam esse texto e tentam aplicar nesse cenário de casamento, de vida afetiva, vida amorosa. Isso é errado, porque esse texto ele não quer falar de um amor eros, ele não está falando de um amor entre um homem e uma mulher. De maneira bem rápida e bem sucinta, o que está acontecendo aqui no livro de Oséias, por isso que é interessante a gente tentar pegar os nuances, né? É por isso que é importante a gente tentar prestar atenção nos personagens. A linguagem que esse profeta usa após receber a mensagem de Deus, que é uma ordem direta no capítulo 1, que ele tem que ir pegar uma mulher de prostituições, é uma mensagem representativa, ou seja, é como se o profeta ele estivesse atuando, ele está representando a mensagem que ele recebe de Deus, a fim de trazer a atenção do espectador, ou do leitor e do ouvinte. E esse marido aqui simboliza o próprio Deus fazendo promessas de fidelidade para com o seu povo, que estava se demonstrando infiel em adoração a outros deuses. Se você for observar com esses detalhes que eu te falei, todo esse livro, você vai perceber que não se trata de uma ideia amorosa, afetiva, mas sim de uma ideia de proximidade entre Deus, demonstrando a sua fidelidade, e o seu povo que está com um comportamento infiel. A figura da mulher adúltera ou da prostituta, é que até uma palavra pesada, mas a palavra adúltera é trazer aquilo que foge da naturalidade, da normalidade, simboliza essa traição do povo de Deus para com o seu Deus no contexto desse livro. Então o profeta está recebendo essa mensagem e ele está representando aquilo que Deus quer comunicar, só que ele está fazendo isso de uma maneira de atuação. E se você for observar no capítulo 1, ainda no capítulo 2, esse relacionamento com essa mulher promíscua, ele tem alguns filhos, e cada nome desses filhos simboliza, por exemplo, a evidência do pecado de Israel para com Deus. Então, quando ele diz, eu vou me casar com você para sempre, não está demonstrando essa ideia de amor entre um homem e uma mulher, mas sim entre a fidelidade de Deus para com o seu povo, porque por algum motivo traiu o seu Deus, e ele está usando essa figura para que o povo entenda e volte-se ao arrependimento. Se você quiser falar de amor para sua mulher, se você quiser falar de meu amor, eu te amo, você vai lá em Gênesis, né? Por exemplo, aquilo que Deus uniu jamais separe o homem, né? O livro de Provérbios, capítulo 5, né? São conselhos para um homem, o jovem sábio, amar sua mulher com fidelidade, né? Se beber da fonte que é a sua casa, que é a sua mulher, por exemplo. O livro de Cantares, que representa sim o amor entre um homem e uma mulher em forma poética, mas você não pode usar Oséias para definir essa ideia de amor entre homem e mulher, nem tampouco fazer uma legenda, né? Botar com uma legenda da tua foto no Instagram, porque quem entende esse cenário aqui é um cenário de traição, é um cenário assim de fidelidade, é um cenário de pessoas que estão mentindo para Deus, estão deixando de adorá-lo, e o profeta usa essa representação, esse tipo de linguagem, esse tipo de comunicação para trazer a atenção e chamar o povo ao arrependimento. Então, Oséias não quer falar de